Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, é verdade e ao mesmo tempo bastante complexo. Mas eu vou contar para vocês todos os detalhes dessa história incrível, fantástica, que Deus me deu a oportunidade de acompanhar de tão perto, de tão próximo. Tudo começa com a minha chegada naquela casa no ano de 1970. Eu me marquei muito essa data, porque eu me lembro que quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, ainda havia festejos pelo tricampeonato do Brasil no México, em 70. Eu chegava muito assustada à cidade do Rio de Janeiro, oriunda de Penedo. Penedo é uma cidade alagoana que dista mais ou menos uns 140, 150 quilômetros de Maceió, fica ao sul do estado, às margens do Rio São Francisco. Saí de lá, de Penedo, quase na divisa ali com o Sergipe. Até na época eu pensei em ir para alguma cidade do Sergipe, mas acabei depois escolhendo vir para o Rio de Janeiro. Até porque eu tinha uma indicação para trabalhar naquela casa. E foi assim que eu fiz. Naquele momento, eu era uma moça de 18 anos, mas confesso a vocês, apesar da pouca idade, porque 18 anos, a gente pode considerar uma pessoa ainda jovem, para muitos ainda uma menina. Era de fato o que eu era. Mas eu já tinha visto bastante da vida. Meu irmão Donizete, por exemplo, ele era um pouquinho mais velho que eu. O Donizete tinha 2 anos mais do que eu. E eu vi o Donizete sair escorraçado de casa. Quando meu pai descobriu que o Donizete ele era homossexual, o meu pai, para que vocês tenham uma ideia, correu atrás do Donizete com um machado. Chegou a correr atrás dele com um machado. E ele, para não morrer, ele teve que fugir. Saiu para o mato e do mato ele desapareceu. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Se havia escolhido algum estado lá do Nordeste, como eu disse, havia essa proximidade de Penedo com Sergipe. Se ele caiu pelo estado do Sergipe, se ele foi, sei lá, depois para o Pernambuco, para o Ceará, para a Bahia, ou foi para o norte do Brasil, Pará, Amazonas, se teria ido para o Maranhão, a Nordeste ainda, se teria vindo para o Sul, se teria ido para o Brasil Central. Eu tinha sofrido esse duro golpe, é triste demais. Você vê um irmão ser perseguido pelo seu próprio pai, sabe? E se ele não foge, ele teria morrido. Teria morrido, porque meu pai correu atrás dele com o machado quando descobriu que ele era homossexual. Imagine, se hoje tem preconceito, imagine o que era em 1970. Nossa, a coisa era muito pior. Muito feroz o preconceito. Então eu, desgostosa da vida, vendo meu irmão sair fugido de casa, eu quase que fugi também, mas ainda me despedi da minha mãe, abracei a minha mãe, mal falei com o meu pai, e foi assim que eu fui indicada para aquela casa. E eu, Guiomar, acabei chegando na casa daquela mulher
a mãe do Raul. Eu vinha para ser a babá do Raul. Eu tinha em 1970 18 anos. O Raul era um menininho de 4 anos. Ele estava começando assim a falar, óbvio, já falava bastante coisinha, mas ele queria entender o que estava acontecendo, aquela festa no Rio de Janeiro do tricampeonato. E eu cheguei para tomar conta dele. A mãe dele, a dona Sueli, foi quem me contratou. E foi assim que eu comecei a trabalhar com ela. Dona Sueli cuidando do Raul. O Raul era um menino esperto, bonito, inteligente. Você sabe que foi amor à primeira vista. Entre mim e o Raul, foi amor à primeira vista. Porque, como eu tinha vindo lá do Nordeste, vida sofrida, acostumada a pegar no pesado, quando eu fui contratada para ser babá, eu achei o serviço tranquilo. Sobrava muito tempo ainda para eu brincar com o Raul. Depois eu ganhei a confiança da família, eu o levava à praia. Eu conversava muito com ele. E foi exatamente assim que eu acabei tomando conhecimento de toda essa história que eu passo a contar para vocês, envolvendo a minha pessoa e a pessoa daquele menino que eu conheci quando eu tinha 4 anos de idade e de quem eu vim cuidar, o Raul. Eu vim para ser a babá do Raul. Só que agora eu vou me adiantar no tempo e no espaço na minha narrativa e depois eu vou retroceder para poder explicar para vocês exatamente tudo o que aconteceu. Mas eu estava presente em todos os momentos, inclusive nesse que eu vou adiantar bastante o tempo. Esqueçam agora a minha chegada ao Rio, Guiomar, a menina de 18 anos. Esqueçam, porque eu vou adiantar bastante no tempo. Naquela noite, eu estava na casa do Raul, porque se eu havia sido babá do Raul, depois eu me tornei uma grande amiga na vida do Raul. E praticamente eu acompanhei a vida inteirinha, sempre na condição de trabalhadora doméstica. Eu sempre tomei conta da casa dele em todos os sentidos e aspectos. E naquela noite eu estava assim vendo televisão, mas eu vi o Raul aflito, porque quando a filha dele saía, nossa, ele tinha uma preocupação com a moça, ele tinha uma preocupação com a menina. Quando a Raíssa saía, filha dele, ele ficava exatamente muito preocupado. Ele estava ainda mais morando no Rio de Janeiro, e a menina estava em idade de trazer muita preocupação, aquela faixa dos 19, né? 19, 20 anos, por aí, sempre traz muita preocupação. E eu me lembro que estava vendo televisão e de repente o antigo, ele mantinha aquele relógio era da mãe dele, dona Sueli, um relógio de parede antigo. O relógio deu as 12 badaladas. O relógio anunciou meia-noite. Era meia-noite. E nada da Raíssa chegar. Nada dela voltar para casa. Ele, o Raul, o pai, já estava aflito. E eu fingindo uma certa tranquilidade, porque eu tinha que passar uma certa tranquilidade para ele. Eu assistia em televisão. E ele de vez em quando resmungava e eu ouvia: o que essa menina está pensando? O que ela está pensando? Está pensando que é gente, chega a hora que quer? Ela me paga quando chegar. Pensava ele em seu andar atarantado para lá e para cá. Estava agoniado. O Raul, mais do que agoniado, ele estava desesperado. E foi nessa hora que tocou a campainha. O Raul foi, eu não o chamo de seu Raul, e vocês vão entender o porquê.
porque nós nos tornamos realmente muito amigos, apesar de eu ser ainda empregada. Então o Raul foi atender, quando tocou a campainha, ele foi atender, já ensaiando o discurso que daria um pito, como a gente chamava no Nordeste, uma bronca, como vocês chamam aqui, um discurso de compostura. Ao abrir a porta, ele encontrou a filha, Raíssa, acompanhada por um belo rapaz, um rapaz de fato muito bonito. Ela estava séria, decidida. Sabe quando a pessoa está decidida? O rapaz, constrangido, mas simpático. Então ela tomou a iniciativa. A Raíssa sempre foi muito esperta, muito inteligente. Oi, pai. Esse aqui é o Daniel, o meu namorado. Ele nem entrou na conversa da filha, não. Ele foi até mal educado, o Raul. Isso são horas? Perguntou o Raul. Eu posso explicar, viu, o seu Raul? Disse o rapaz que estava com ela. Eu posso explicar, viu, seu Raul? Posso entrar? Perguntou o rapaz. Ele argumentava, amedrontado, porém firme. Estava firme. Raul permitiu. Bom e generoso como era, ele não era homem de extravasar sua raiva sem antes ouvir as justificativas do objeto da sua ira. Depois do rapaz entrar, os três se sentaram. Eu lá, no meu canto, vendo televisão, acompanhando tudo. Sentaram-se a Raíssa, o Daniel, falaram sobre o culto da igreja, eles tinham ido à igreja, sobre a esticadinha até uma pizzaria, um restaurante, coisa do gênero, sobre o bate-papo que mascarava, obviamente que o amasso que eles haviam dado, a pegação, você sabe como é que é jovem? Eles tinham idade compatíveis, sempre na faixa 19, 20 anos, ela e ele. Mas aquela era a primeira vez que o Raul via o Daniel na sua vida. E o rapaz, quando ele olhou assim para o rapaz, para o Daniel lembrava algo para ele, lembrava alguém para ele, que ele até aquele instante não sabia. E no fundo, bem lá no fundo, ele nem queria saber. Ou talvez ele nem de fato sonhasse. Porque se ele pressentisse o que de fato iria acontecer, aquilo seria muito doloroso para ele. Mas em seu papel de pai enérgico, mais do que severo, o Raul, ele era enérgico. Ele quis saber com quem a filha estava andando. Ousou perguntar, inclusive, o sobrenome do Daniel. E quando o Daniel falou aquele sobrenome diferente, vocês me perdoem, eu não vou citar o sobrenome aqui, mas é um sobrenome bem diferente. É um sobrenome italiano e bem diferente. Quando o Daniel citou aquele sobrenome, respondeu o Daniel, inclusive solícito, né? Só o Daniel, aí falou o sobrenome, aí ele fez a revelação, que era a revelação bombástica. Sou filho do Richard. Na verdade, Dr. Richard. Eu não sei se o senhor conhece, mas ele é um cirurgião muito famoso. Ele é um cirurgião muito conhecido aqui em todo o Rio de Janeiro. Raul, quando escutou o nome Richard, com aquele sobrenome, o Dr. Richard, ele preferia morrer a ter que ouvir aquilo.
Aquelas palavras ditas ali pelo Daniel, na verdade aquilo eram vários punhais finos, pontiagudos, que perfuraram os tímpanos primeiro e depois o coração do Raul. Aqueles punhais cravaram fundo no coração do Raul. Invadiram os olhos, a alma, sei lá, o espírito, sem nem dó e nem piedade. Raul sofria. E ele respondeu ao Daniel: ah, Richard, doutor, já ouvi falar por alto. Por alto, já ouvi falar. Sua boca respondia pesada, mórbida, como a boca de um zumbi. Foi quando a filha dele tomou a palavra. A menina, a Raíssa, tomou a palavra. Ô pai, já é tarde. Eu vou acompanhar o Daniel até o portão, pai. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Nessa hora, Raul já não respondeu. Ele apenas assentiu com a cabeça, tipo concordando com o que a filha falou. Mas os olhos de Raul estavam tristes, distantes, imprecisos, longínquos. Quando a Raíssa fechou a porta, a mesma foi arrombada pelo passado. Aí sim, a menina saiu acompanhando o Daniel até o portão. Mas aí aquela porta foi arrombada pelo passado, dentro das lembranças do dono da casa, com imagens cruéis e torturadoras. Sim, o nome Richard, junto com aquele sobrenome italiano famoso, era o nome que soava para ele, Raul, aos ouvidos, com a mesma força apaixonadamente maligna de uma ameaça terrível. Ele se viu. Raul se viu de novo aquele menino de quem eu era babá e que eu acompanhava de perto. O Raul se viu de novo aquele menino de 13 anos, talvez até um pouco menos. Se viu na quadra de esporte da escola. Ele era ótimo jogador de handebol, fazia muito sucesso com as meninas, porque o Raul sempre foi bonito, sempre foi. Desde quando eu cheguei naquela casa, ele tinha 4 anos, ele era lindo menino. Eu sempre admirei a beleza dele. Então ele com 12 para 13 anos, ele era um ótimo jogador de handebol e fazia muito sucesso com as meninas. Mas ele era fiel, ele tinha uma namoradinha na época. Ele tinha uma namoradinha chamada Rosa, que eu até brincava, tinha uma música do Roberto Carlos chamada Rosinha, eu vivia cantando para ele só para mexer com ele. Oh Rosa, Rosinha, queria que você fosse só minha. Eu cantava para mexer com ele. Ele era fiel a Rosinha. Da mesma idade do Raul. Pois a mulher sempre defende o homem de si mesmo nos mistérios mais nefastos dessa vida. Então, lá na quadra da escola, ele foi com os amigos pegar a bola, que já estava reservada para o jogo de handebol. Mas a turma do primeiro ano do 2º grau já havia pegado a bola. O pessoal que fazia científico. O Raul, ele era da 7ª série ginasial. E quando viu que a turma do primeiro científico havia pegado a bola, aquela turma do Raul foi tomar satisfação com o líder da turma. Quem tinha que estar à frente era o líder, Raul, o líder da 7ª série. Chegaram na quadra e o líder do grupo do científico
estava com domínio total sobre a bola de handebol. Aquele tempo era assim, né? Aquele tempo não tinha lá muitas bolas à disposição dos colégios, das escolas. Às vezes era uma bola para cada esporte. Então, o outro cidadão, mas também garoto, do primeiro científico, estava com domínio total sobre a bola. Estava de costas, dando as devidas instruções ao time dele. Bastou o Raul tocar o ombro daquele menino para ele se voltar bem lentamente e perguntou o nome antes de reivindicar a bola. Foi aí que o menino respondeu: meu nome é Richard, e falou sobre o nome italiano famoso. Eu me chamo Richard, e falou sobre o nome famoso. Sim, era a primeira vez que Raul e Richard estavam frente a frente. Raul ficou perturbado com os olhos do Richard. Olhos de quem era embriagado pela vida. Ele se sentiu assim, meio que vampirizado, sabe? Quando a pessoa rouba a tua energia. Richard lhe propôs uma partida. Então faz assim, vem desafiar o nosso time do primeiro científico. Ah, mas aí não tem graça, nós somos tudo da 7ª série. Obviamente que eles eram mais novos, menores. E eles já estavam no primeiro, que corresponde ao primeiro colegial, no primeiro científico. Mas foi proposta uma partida entre os times. Como o menino Raul acabou desafiado nessa história, e ele topava todos os desafios, ele rapidamente consultou os meninos. Vocês topam? Vocês aceitam? Vamos encarar? Vamos encarar. E partida que foi feita de handebol. E o jogo terminou empatado. Obviamente que não num 0-0, porque no handebol sempre sai gols, né? Muitos gols. Sei lá, eu não me lembro exatamente o placar. Mas foi um placar elástico. Porém, empate. Foi quando o menino, o maior, o Richard, ele demonstrou que gostou do Raul. Ele, no final, cumprimentou o Raul pelo bom jogo que havia feito o seu time, porque não era comum que meninos do primeiro científico empatassem com meninos da 7ª série. Foi aí que o Richard chamou o Raul. Vai lá em casa, eu tenho um monte de jogo legal lá. Vai lá conhecer. Você joga botão? Vai lá. Meus pais estão viajando, não tem ninguém para encher a paciência. Vai lá, cara, gostei de você. Vamos lá jogar botão. Raul sabia que ao aceitar esses e outros convites, ele jamais seria o mesmo. Mas quando o clamor dos sentidos grita na veia, ele impede e incita algumas pessoas a fazer o emocional e não o convencional. Ele aceitou estes e acabou aceitando outros convites também. Quando chegavam, ambos saíam, que não existia. Quando eles iam para a casa do Richard, por exemplo, eles sabiam que o jogo não seria só um jogo de botão, nem a observação dos gibis que pertenciam ao Richard, os livros que o Richard tinha. Até poderia haver tudo isso, existiria tudo isso, mas haveria algo mais. Existiria o desejo pagão de dois jovens,
como na antiguidade, o amor profano de dois jovens. Richard, mais velho, tomou a iniciativa. E foi a partir dali que os dois meninos passaram a ter um caso de amor. Eu acompanhava para e passo tudo, porque o Raul, ele não tinha coragem, obviamente, de se abrir com a mãe, e muito menos com o pai dele, que vivia a viajar por esse mundo de meu Deus. Mas ele se abria comigo. Eu que cuidava dele desde os 4 aninhos. Ele se abria comigo. Eu sabia de tudo. E aí eu relacionava fato ao começo da minha carta, porque o meu irmão, vocês se lembram, o meu irmão saiu fugido de casa pelos mesmos motivos, pela mesma razão. Era a mesmíssima coisa lá em casa. E eu era amicíssima do Donizete, meu irmão. Eu o compreendia demais. Foi exatamente devido à agressão de meu pai contra ele que eu deixei a minha casa. Foi em solidariedade ao meu irmão que eu fiz tudo o que eu fiz, que eu fui enfrentar essa vida sozinha no Rio de Janeiro. E eu dava toda a força, todo o apoio para o Raul. Eu apenas dizia: cuidado, Raul. Esse mundo não está preparado para aceitar esse tipo de relacionamento. Existe muito preconceito. Eu até contei para ele da forma como meu pai reagiu. Eu temia que algo parecido pudesse acontecer com o Raul. E foi exatamente o que aconteceu. Porque aquele caso começado quando ele tinha 13 anos e estava na 7ª série. O Richard tinha quase 3 a mais, 2. Tinha 15. Aquilo foi se estendendo por mais ou menos uns 10 anos. Os meninos aproveitavam a distração de pais muito ocupados e dentro da casa do Richard. Era mais lá do que em qualquer outro lugar. Eles acabavam tendo momentos de intimidade. Então, de menino, que tudo começou quando eles tinham essa idade. Um 13 e outro 15. Agora já era diferente. Um estava com 25 e o outro estava com 23. Até que a mãe do Richard, olha de onde, lá em casa, observem bem como são as famílias. Elas se repetem, famílias pobres e famílias ricas. No fundo, as famílias se repetem. E às vezes, obviamente, que varia o membro da família. Se na minha casa o meu pai havia perseguido o Donizete e meu irmão com o machado, expulsando de casa, aqui neste caso do Raul e do Richard, a mãe do Richard, Dona Constantina, conhecida como Dona Tina, ela descobriu tudo. Ela descobriu tudo, porque os meninos disfarçavam bem. Eles usavam de muitas artimanhas. Mas ela acabou, como mãe, dentro de casa, né? Quer dizer, ela não ficava tanto dentro da casa dela, senão teria descoberto há menos tempo. Mas depois de 10 anos ela acabou descobrindo tudo. No seu semblante tranquilo e carismático, ela fingiu estar resignada. Ela fingiu. Ela, quando descobriu tudo, e eles acharam que fosse haver um escândalo, não, a Dona Constantina, Dona Tina,
Ela fingiu aceitar na sua paz de mulher cristã religiosa. Mas aí era só fingimento mesmo. Ela descobriu que o marido dela, a dona Tina, foi um momento delicado, difícil na vida dela. Porque ela tinha descoberto que o filho, Richard, tinha esse caso que se alongava há 10 anos com o Raul, o meu Raul, se vocês me permitem chamar assim. Ela também descobriu por essa época que o marido dela a traía. O marido tinha uma amante. Então, o que ela fez? Ela fingiu diante dos moços, o filho com 25, o outro com 23, ela fingiu aceitar. Mas ela fez questão de visitar a amante do marido dela e lhe intimar. Escuta aqui. Eu vou chamar essa amante, não é o nome, tá? Eu vou chamar essa amante de Noêmia, para que vocês entendam. Escuta aqui, Noêmia, você vai me ajudar a acabar com uma certa palhaçada. Você vai ter que me ajudar. E a amante do marido, diante de dinheiro, porque isso não faltava para a dona Tina, ela é uma mulher extremamente rica e nem dependia do marido, pelo contrário, viu? O marido da dona Tina é que dependia dela. A família dela é muito abastada no Rio. Então a amante do marido, diante da proposta em dinheiro que lhe fizera, a dona Tina mudou de papel. Foi incumbida, a amante, de abandonar o pai e seduzir o filho. Contratada que fora pela dona Tina. Em seu período fértil, foi apresentada para o Richard. A moça, essa Noêmia, a quem eu estou chamando de Noêmia, era bela, linda, sensual. Sabe dessas moças que não saem da praia? Ela ia numa tal praia do Pepino, que tem aqui no Rio de Janeiro. Ela gostava de surfar, pele bronzeada, linda, 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 uma espécie de uma modelo, belíssima e sensual. Para ela, não foi difícil, porque ela seduziu o Richard. Ela seduziu. Ela levou o Richard para a cama. E tal qual lhe havia pedido dona Tina, ela engravidou. Ela fez isso no período fértil dela. E também não foi apenas uma vez. E ela engravidou. No 3º mês da gravidez, ela foi junto com uma pessoa, na verdade, aí é que eu vi isso tudo de perto, que ela veio aqui em casa. Aí essa Noêmia, ela veio aqui em casa. Por volta do 3º mês de gravidez, ela com a dona Tina, a mãe do Richard, elas vieram fazer uma visita aqui em casa. Fazer uma visita para o Raul, o meu menino que tinha agora 23 anos. Só que aí a mãe, a Tina, a dona Constantina, foi quem tomou a palavra. E ela disse, e eu escutei. Ela olhou assim pro Raul, o meu menino, ele 23 anos à época, e ela disse, da maneira mais dura que ela podia usar das palavras: Raul, você está vendo essa moça aqui do meu lado? Essa moça se chama Noêmia. Você está vendo? Essa moça está grávida. Você percebe que ela está barriguda? Está grávida.
E sabe de quem, Raul, que ela está grávida? Ah, não sabe? Eu vou ter o prazer de revelar para você. Ela está grávida do meu filho Richard. Tá? Ela está grávida do Richard, meu filho. Tá com cara de chocado, Raul? Tá com cara de decepcionado, Raul? É? Tá com cara de decepcionado, de chocado? Raul, escute, ouça-me. Agora sim, Raul. O meu filho, ele pode ser todo seu, se você quiser. Pode ser todo seu. Porque por mais que vocês se gostem, por mais que você se dê a meu filho, por mais que você finja para o meu filho que você é a mulherzinha da relação, não é assim, Raul? Por mais que você queira ser a mulherzinha da relação com o Richard, escuta, Raul, escuta, ó, jamais vocês terão o prazer de ver os traços de vocês, até dois moços muito bonitos, o meu filho e você. Mas vocês jamais terão o prazer de ver os traços de vocês correndo, pulando, rindo, chorando, crescendo em um ser. Jamais, jamais vocês vão ver a continuação da espécie de vocês. Disso que vocês chamam de amor. 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 Raul. Raul, que amor? Você e o Richard, que amor que vocês têm um pelo outro. Se você pode engravidar. Responda pra mim, Raul. Você pode engravidar? Responda. Olha, quando ela fez essa pergunta, eu acabei intervindo. Eu saí do lugar que eu estava e pedi para aquela senhora se retirar de casa com a tal da moça Noêmia, grávida. Afinal de contas, o Raul não precisava estar passando por aquilo. Sabia que seu relacionamento com o Richard não seria eterno. E talvez nem quisesse que fosse. Ele sabia que o Richard também gostava de meninas. E respeitava isso nele. Pois ele também não ignorava as meninas por completo. Eu já disse aqui que ele chegou a ter uma namoradinha chamada Rosinha, que eu brincava, que eu cantava para ele. Então ele não precisava estar passando por aquilo. Eu pedi que aquelas mulheres se retirassem de casa. Eu tomei as dores. Como toda coisa que não é provocada, e sim acontecida, não deveria haver acusações, não. Por que aquela mulher estava condenando o Raul? Quando eu sabia bem da verdade que quem fez o convite, o primeiro convite, foi o filho dela, que era mais velho. E ela mais velho numa época, num momento, em que o meu menino tinha 13 e ele tinha um pouco mais de 15. O meu menino estava na 7ª série e ele estava no 1º científico. Ela não tinha o direito de condená-lo, nem de puni-lo. E o Raul, ele não merecia sentir aquela dor ao ter a gravidez daquela moça que ele nunca tinha visto na frente dele, jogada na sua cara. Ele não merecia descobrir de forma assim tão violenta que o caso entre ele e Richard era mais forte do que ele pensava. E por isso incomodava. Aquelas palavras, além de machucar, aquelas palavras enlouqueceram o Raul. Ele se sentiu despencando num abismo escuro. Ele se encheu de vergonha, de culpa, se encheu disso tudo. E quando aquelas
Desculpa. Eu não gosto de usar expressões assim. Mas quando aquelas saíram de casa, eu dei um abraço no Raul e falei: você não tem culpa. Você não tem culpa. Levanta a tua cabeça. Eu estou com você, como sempre eu estive. Assim como um dia eu quero ainda encontrar o meu irmão, para dizer que eu sempre estive também com ele. Pena que ele sumiu. Mas você não. Você está aqui do meu lado. Eu cuido de você desde que você tinha 4 anos. Eu sei quem você é. Sei do seu caráter. Sei do homem que você é. Você não tem culpa. Ele soluçava nos meus braços enquanto eu o abraçava. Nunca mais o Raul quis ver o Richard na sua frente. Só que aí ele começou a fazer uma coisa que ele não fazia antes. Ele passou a se vestir de mulher. Ele queria chocar o mundo. Ele passou a se vestir de mulher. Não tomava mais banho, falava sozinho pelas ruas. Queria chocar o mundo. Ele começou a se alimentar das oferendas, as oferendas das encruzilhadas no Rio de Janeiro, na praia. Se feria às vezes, quando estava fazendo a barba, a gente via que ele se feria de propósito com o gilete. A Rosinha, eu fui pedir uma ajuda. Vocês lembram da Rosinha? Eu fui pedir uma ajuda para ela. Eu fui. Quando eu vi que o Raul, ele estava destruído. Ele queria chocar o mundo, ele queria chocar a mãe, ele queria chocar o pai, ele queria chocar as pessoas. Ele estava perdido. Eu comecei a temer que ele pudesse começar a usar drogas. Sei lá se até não usou. Isso eu não posso dizer. Eu fui atrás da Rosinha, a namorada. Eu fui atrás da Rosinha. Eu queria que a Rosinha me ajudasse. Rosinha, você tem que me ajudar com o Richard. Você tem que me ajudar, ele está perdido. Ele quer chocar o mundo. Fiquei sabendo que ele estava vestido de mulher na Praia do Pepino. É verdade. É verdade. Ele não está tomando banho, não quer saber mais de estudar, não quer saber mais de trabalhar. Você acredita que ele está comendo as comidas que ele encontra nas encruzilhadas, nas praias, dos trabalhos, dos despachos? Pelo amor de Deus, Rosinha, você tem que me ajudar a salvar. Ele é tão bom. Você sabe o quanto ele é bom. Vocês foram namoradinhos da infância. Ele gosta tanto de você. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou afirmar que ele ame você como mulher, mas ele te ama enquanto pessoa, que é o mais importante, sabe, Rosinha? É o mais importante, ele te ama como pessoa. Me ajuda. Você ainda sente alguma coisa por ele? Guiomar, eu ainda sinto. Sente? Então me ajuda. Você me ajuda? Ajudo. Puxa, eu tinha certeza que eu ia bater na tua porta, a tua porta iria se abrir. E a Rosinha voltou. Foi atrás dele na praia. Ele estava vestido de mulher. Estendeu a mão para ele. Trouxe naquele dia o Raul para casa. Fez com que ele tomasse um banho. E parece que aquele banho lavou as culpas, as mágoas, os ressentimentos. A Rosinha foi curando a alma machucada
do Raul. Ela era evangélica. Ela o conduziu para a igreja. E lá na igreja, vocês não vão acreditar, eles se casaram. A Rosinha, na igreja evangélica, ela acabou se casando com ele. Se casando com o Raul. Ela engravidou. Puxa vida. Mas quando ela deu à luz a Raíssa, a menina, a Raíssa, ela se sentiu muito mal, uma pressão altíssima. Falar no nome complicado de uma doença, eclâmpsia, eu não sei explicar. Mas ela continuou passando mal depois do parto. E para nossa imensa tristeza, a Rosinha não resistiu. A Rosinha faleceu dias após ter dado à luz a Raíssa, a filha. A menina, Raíssa, veio linda, forte e saudável. A exemplo do que eu fiz com o Raul, eu fiz com a Raíssa, cuidei dela. Obviamente que também com os cuidados do Raul por perto. Ele criou sozinho a filha dele, sendo o pai e fazendo o papel muitas vezes de mãe. Melhor amigo, professor, psicólogo, confidente. A menina Raíssa era uma luz na vida do pai, na sua existência. Ela deu um novo significado à vida do Raul, sabe, a filha. A menina Raíssa, ela abriu os caminhos para o pai. Eu cuidava dela com mais amor ainda, porque eu sabia a importância que ela tinha nessa história. Mas agora estava ali naquela sala, olhando para aquela porta restaurada, pelo mesmo passado que trazia de volta o presente. Então agora, enquanto eu retrocedi para que vocês tomassem conhecimento da história, eu vou adiantar, voltar para os tempos atuais. A menina Raíssa acompanhou o Daniel até o portão. E depois de rápidos 10 minutos, 10, 15 minutos, ela voltou e comunicou ao pai. Ele já foi, pai. Ela falou meio receiosa, Raíssa. Foi nessa hora que o Raul foi incisivo e eu tinha medo dele falar isso que ele falou para a Raíssa. Filha, oi, pai. Eu não quero mais você com esse rapaz de novo, filha. A menina se assustou. Eu me assustei, porque eu continuava vendo a televisão. Eu não sabia nem o que estava passando mais. Eu lembro que estava acompanhando um filme, mas eu perdi completamente o fio da meada. Porque o filme eu estava assistindo dentro de casa. Eu não quero mais que você veja esse rapaz, nunca mais, é Daniel, né? Não quero mais que você se encontre com ele. Pai, como vai poder ser assim? Como não vai poder ser assim? Sou teu pai. Você é minha vida e sempre foi obediente a mim, Raíssa. Como não vai poder ser assim? Pai, eu estou grávida. Como é que é, Raíssa? Eu estou grávida, pai. Eu estou grávida do Daniel. Eu o trouxe aqui em casa hoje para isso. Tínhamos ensaiado contar para o senhor hoje. Mas como a recepção não foi assim, a que nós esperávamos, ele me deu um toque, achando que seria melhor para um outro dia essa conversa. Mas eu estou grávida, pai.
Estou esperando um filho dele. Eu não posso largá-lo, pai. Ele é boa pessoa. Foi a primeira vez que eu vi o Raul armar. Ele armou um tapa para dar à filha. Mas armou, sabe, levantou a mão. E ela, tão educada, ela não esboçou nenhuma reação. Sabe o que ela fez? A Raíssa, filha, fechou os olhos, tipo, esperando o que ia acontecer. E eu, de onde eu estava, eu fiz. Ele me obedecia, sempre foi assim, desde menino. Não, Raul. Não, Raul. Não. Ele desarmou o tapa e a Raíssa correu e se trancou no quarto. Evidente que se debulhando em lágrimas. Ele nunca tinha encostado um dedo naquela filha. Sempre foram mais compreensivo, carinhoso, compassivo. Nas mais sérias travessuras e peripécias da menina Raíssa, ele sempre foi compreensivo. A moça sofria. Eu falei com ele naquela noite. Ela precisa do teu apoio. Você quer fazer como meu pai fez com meu irmão? É diferente. É diferente, Guiomar. Diferente nada. Se você fala que é diferente, aí você também está sendo preconceituoso. É a mesma coisa. Meu pai expulsou o meu irmão de casa, correndo atrás dele com o machado. Ah, então, mas ele era homossexual. Raul, compreenda. Ela é tua filha, você a ama e ela te ama. Na verdade, a Raíssa tinha conhecido o Daniel há 3 anos na festa da igreja evangélica que ambos frequentavam. Depois, se descobriram matriculados na mesma escola durante uma partida de handebol entre meninos e meninas. Na festinha da escola, deram o primeiro beijo, passando a namorar escondido logo em seguida. O período de namoro às escondidas, delicioso, como todo namoro. Aquele mundo amoroso era só dos dois. Nenhum parente, nenhum amigo a perturbar a paz secreta dos amantes. Mas tudo cresce a tal ponto de se tornar insuportável. E quando entra o sexo, tudo se complica. Ela desmaiou numa aula de educação física. Na hora de pegar o resultado com o médico, quis desaparecer. Ainda nem conhecia a família do menino Daniel, mas ela já estava no 2º mês de gravidez. E apesar de não esperar uma reação tão violenta do pai, ela já pressentia que ele não iria gostar nada daquilo, óbvio. O único fato que lhe salvava de uma possível, besteira que ela pudesse fazer, a única coisa era a alegre surpresa de ter visto nos olhos do namorado a felicidade e a ternura em ele tomar conhecimento que ele ia ser papai. Ele ficou feliz, Daniel. Ele ficou muito feliz. O Daniel, por sua vez, contou tudo para sua melhor amiga e confidente. Sabe quem era? A melhor amiga e confidente do Daniel? A avó dele, Dona Tina, Dona Constantina. A velha senhora ficou radiante em saber que seria futura bisavó, mas ainda não conhecia a moça, nem a família da moça, mas já amava a todos por ajudarem a aumentar o seu clã, a sua família. Sua prole iria se perpetuar. E ela pediu meu sobrenome, tá? Porque eu disse, a família dela é que é rica.
a família da dona Constantina, da dona Tina. O marido, desculpa usar essa expressão, a gente não deve usar isso com ninguém, mas para vocês entenderem, o marido é um zero à esquerda. E ela é quem comanda, rica. O meu sobrenome, tá? Ela exigia do neto, o meu sobrenome. Foi quando Daniel levou a Bárbara, uma moça que ele estava contratando para ajudar a minha menina, a Raíssa, a cuidar do nenê. E eu fiquei assim com um pouquinho de inveja. Eu vi o dia que eles estavam combinando com essa moça. Fiquei com inveja, quase que eu pedi o serviço para mim. Mas já eu vou concluir. Aconteceu que o Daniel foi para o casarão onde morava a avó, né? A dona Tina, com o marido e o pai. Foram morar lá, os dois, viver lá. O Raul não esboçava ainda nenhum tipo de reação. Ainda parecia para mim apático, impotente. Deixou a filha ir com o pai do filho, que a esperava feliz, ela amedrontada, mas esperançosa. Em seu sofrimento de avô, o Raul, que não estava preparado para aquele neto, ele se ruminava de medos, apreensões, recalques, solidões, de uma vida toda em fuga de si próprio. Ele tinha vivido até ali fugindo dele mesmo, fugindo dele próprio. Como diz aquela música do Roberto Carlos, eu vou fugindo pela vida sem querer chegar. Era exatamente a vida do Raul. Fugia pela vida sem querer chegar. Sabia que jamais ele poderia matar o passado, mas poderia sufocá-lo, como fazia desde a morte da Rosinha e do nascimento da Raíssa. Podia soterrá-lo nas preces que ele entoava aos gritos e nos louvores religiosos, que ele ouvia até o último volume do rádio. Aliás, ele até incomodava a vizinhança, porque ele colocava os louvores bem alto. Às vezes incomodava até a mim, porque não era preconceito da minha parte, porque eu nunca fui preconceituosa. Eu sou católica, e às vezes ele exagerava. Eu dizia que, eu falava assim para ele brincando, né? Deus ouve, Deus não tem problema auditivo, embora ele proteja quem o tenha. Agora, sabendo que a sua filha abrigava em seu ventre um neto que era seu, mas também era do Richard. Também era do Richard. Ele não suportava o fato de saber que a Raíssa, antes ela era sua tábua de salvação, agora o obrigava a andar sobre o fogo, a água e o ar. Porque ela não iria dar à luz, ela não iria parir apenas um bebê, ela iria parir também a volta dele, a casa do Richard. Obviamente que eles teriam que se encontrar em algum momento. Obviamente que eles teriam que se encontrar em algum momento, iria acontecer, óbvio. Ele usava a sua fé para fugir do passado, mas aquele neto era a sua fé, seu passado e seu presente. E para conseguir amá-lo no futuro, ao invés de sufocar, ele teria que manter a sua velha paixão acesa, nem que fosse num outro patamar, por um outro prisma, em outra vertente.
6 meses se passaram. Finalmente era chegada a hora da Raíssa, a Raíssa dar à luz. Foi sentindo as contrações, cercada de mimos pelo marido Daniel, cercada de mimos pela dona Tina, a dona Tina, a avó, e o sogro, Richard. Inclusive, Richard, com aquele sobrenome italiano famoso, que eu não posso mencionar, ele era um dos mais afamados cirurgiões do Rio de Janeiro. Ele faria o parto. Ele estava imensamente feliz com a chegada do netinho. Sim, agora a sua vida teria sentido. Eu digo da vida do Richard. Teria sentido. Ele teve vontade de morrer quando o Raul decidiu que não o veria nunca mais, naquela jogada infernal da mãe dele. Ele também teve vontade de morrer. Falo do Richard agora. Ele tinha sido embebedado pela mulher, a Noêmia. Ela aprontou com ele depois do casamento, óbvio. Ela era... Desculpe usar a expressão, ela era uma prostituta. Lamentavelmente, ela que usava muita coisa no corpo, inclusive silicones, acabou tendo um câncer de mama. O que provocou, ninguém sabe. Mas ela acabou morrendo. Então nós tínhamos ele, viúvo Richard. Nós tínhamos o Raul viúvo. Nasceu um lindo bebê, um menino, Anthony, nome bonito, eu gostei, eu gosto de Antônio, tá, mas eu sabia que a avó ia querer dar uma mexida no nome, e deu, Anthony, eu gostei, o nome do filho da Raíssa e do Daniel. Chegou o dia. Você não vai conhecer o teu neto? Guilmar tem que ir, né? Lógico. Tá louco? Lógico que você tem que ir. Tô com medo. Olha pra mim. Quando eu cheguei na tua casa, você também era cheio de medos. Mas tudo bem, se justificava. Naquela época você era um menino de 4 anos. Lá vem você, Guilmar. Eu, com a realidade. Eu fui tirando, sabe, dentro da medida do possível, os seus medos. E hoje, se você me permite, eu quero tirar esse medo seu. Você vai. Você vai. Você vai conhecer o teu neto hoje. Ele nasceu hoje. Ajo normal? Lógico. Normal. Com ela também? Principalmente com ela. Ela que manda lá. Obviamente que nós estávamos falando da avó, a dona Tina. Eu não pude ir. Eu fiquei. Mas ele descreveu com fidelidade que ele tinha para mim de sempre. Dona Tina não conhecia ainda o pai da Raíssa. Foi quando
entrou Raul. A mulher, ela ficou em estado de choque, totalmente petrificada. Ela não podia acreditar que aquilo fosse verdade. Ela reconheceria aquele rosto até no inferno. Seu bisneto poderia ser neto de qualquer outro, menos daquele. Mas ele era neto daquele, do Raul. Depois de tudo que ela havia feito, mas pelo prisma dela, ela via diferente. Depois de tudo que ele havia feito, ela agora teria que conviver com aquilo. Será que aquele bisneto teria vindo ao mundo para humilhá-la? Será que o neto havia vindo ao mundo para puxar o tapete dela? Será que o neto tinha vindo ao mundo para mudar de novo o curso da história? Raul me conta que, apesar de petrificada, ele pegou o neném do colo da Raíssa. E ele já sabia da escolha do nome. Antony, você é a coisa mais linda do mundo. E talvez tenha sido para provocar. Ele, olhando para o Antony, falou assim: você é a cara do seu avô. Você é a cara do Richard, o seu avô. Você é a cara dele. Portanto, lindo como ele é, você é lindo. Richard, Dr. Richard, estava perto. Também não acreditava. O encontro, o reencontro, foi muito emocionante. A senhora Dona Tina pode ter sentido muitas coisas, mas fez valer a educação. Ela estudou em escolas na França, em Paris. Era polida demais, rica demais. Posso até dizer que ela não tinha coração por tudo que fez, mas era muito polida. Ela foi obrigada a aceitar de novo que Richard e Raul voltassem a se encontrar. E o destino preparou. Um estava viúvo de um lado, o outro viúvo do outro. Eu hoje moro aqui no apartamento com eles. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Eles estão juntos e felizes. Eu sei, desculpa, eu sei que a história ficou longa, mas eu não podia pular nenhum pedaço. E para ser sincero, eu não terminei. Eu não acabei. Meu irmão, conversando com os dois aqui em casa, diga-se de passagem, eles não são mais aqueles meninos. Eu sei que está todo mundo curioso para saber, né? E aí, atualiza para mim, porque o pessoal gosta que atualiza. O pessoal gosta que atualize as idades, né? A idade de um, de outro. Richard é o mais velho. Raul, o mais novo. O meu Raul é o meu garoto. Raul, 56. Richard, 58, caminhando para 59. Eu conversando com eles, e através da internet,
eles conseguiram, através de um site, localizar o Donizete, meu irmão. Meu irmão mora em Recife. E se eu estou com 70, ele está com 72. Já fui lá para me encontrar com ele. Ele já veio aqui para nos visitar também. Faz parte hoje da nossa amizade. É assim que eu chego à parte final da minha história. E vou te dizer uma coisa, ainda tenho mais coisa para contar, mas em respeito aos seus ouvintes, eu depois volto a escrever. Sou a Guiomar, a mulher de Penedo. Mas não confunda, porque tem Penedo no Rio de Janeiro. Não, é Penedo da Lagoas. É Penedo quase na divisa com Sergipe. É Penedo que fica às margens do São Francisco. Com relação a meu pai, minha mãe, eles já não existem mais. Mas esta é a minha história. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta. Manda o teu joinha para a história. Eu vou ficar esperando. E se você puder, também se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, aproveita e manda um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.